Beleza. Tá de volta aí, Mari? Vocês me ouvem bem? Agora sim. Ah, que ótimo. Problemas técnicos, mas resolvidos. Não, acontece, acontece. E aí nós vamos voltar no bloco que era até na sua fala, que é o seguinte, olha. Nós vamos falar um pouco sobre a metodologia Siraca para articular a questão dessas mudanças. E agora a gente vai falar sobre futuro, propósito e identidade. O projeto de vida é o coração da BNCC e a metodologia Siraca tem um papel fundamental aqui. O nosso convidado agora, o professor Marden, vai trazer uma visão prática e humanizada sobre guiar os estudantes em suas escolhas, com base em investigação e ação. Professor Marden, como você tem utilizado a Siraca para construir trilhas de sentidos junto aos jovens no projeto de vida? Muito bem, professor Deraldo. Como diz, né, a questão de projeto de vida e uma mudança com a nossa perspectiva de vida como professor, estamos nós quatro aqui numa live pela Trivium, num projeto de vida, num projeto de vida. E é assim que eu trabalho a Siraca com os meus alunos, na perspectiva de contextualizar, investigar, relacionar, aplicar, comunicar, avaliar. Mas, principalmente, quando a gente fala planejamento de vida, como planejar a vida? Como planejar a vida de um adolescente? A gente está aí dentro do que é pedido pela BNCC, pela perspectiva do novo ensino médio, e dentro dessa filosofia da Siraca, né, como conduzir o adolescente que está prestes ali a entrar na vida adulta a ter um projeto de vida, uma projeção na sua vida, fazer suas escolhas, criar um caminho. É uma perspectiva muito bacana quando você usa a metodologia da Siraca, porque você trabalha com a contextualização, você vai investigar, você vai relacionar, aplicar, comunicar e avaliar. E o projeto de vida é exatamente isso. Quando você vai fazer escolhas, eu sempre falo para os meus alunos, quando a gente começa o processo na primeira série do ensino médio, você tem que se autoconhecer. E se autoconhecer significa partir do seu nome, o poder do nome, entender quem você é. Dentro desse contexto, né, você ter a sua identidade dentro de uma perspectiva de uma sociedade que a gente está vendo a evolução. Mas como criar pessoas que realmente tenham um projeto de vida, que sigam na vida, que tenham um planejamento, que estabeleçam um plano A e que dentro desse plano A tenha consistência para se estabelecer na vida? O método Siraca nos dá essa possibilidade. E eu gosto de citar muito uma perspectiva do Siraca que eu faço com o Ikigai, que é uma terminologia japonesa, né? Ik significa vida e Gai, razão para viver. No projeto de vida, a gente precisa encontrar essa razão para viver. O que você vai fazer, porque você acorda todos os dias, tem que levantar da sua cama, e como você vai conduzir a sua vida naquele dia. E eu sempre faço uma pergunta norteadora para os meus alunos quando eu entro no processo do Ikigai, né? Que é: futuro existe? E muitos alunos ficam intrigados com a minha pergunta e respondem automaticamente: não, professor, o futuro existe. E aí eu faço uma indireta, né? Mas aqui, você já está vendo ele acontecer? Ele realmente já existe? Aí todos falam assim: professor, mas que complexo isso. Não, não é complexo. O futuro não existe. O futuro é a possibilidade. E essa possibilidade ainda não está acontecendo, assim como o passado. E nessas reflexões, para conduzir, né, projetos, trabalhar com estratégias com os alunos, para criar o seu plano de vida, estabelecer metas, estratégias, é sempre interessante o aluno perceber que o futuro só existe hoje. E se ele não fizer hoje, ele vai começando a refletir, né? Nossa, professor, é sério. O passado já foi, eu não tenho como modificar. Ele vai sustentar o meu conhecimento adquirido e o que eu tenho que fazer que deu certo ou que deu errado, que eu tenho que reverter. Porque isso automaticamente vai impactar onde? No seu futuro. E trabalhar com a Siraca é muito bacana porque você pega essa contextualização, leva o aluno à reflexão,
você, como professor, pratica a escutativa, porque é muito bom escutar o jovem, o adolescente, que está vindo para a vida. E às vezes ele não tem essa concepção, ele não enxerga dessa maneira. E não entende que ele vai ter que, de alguma forma, estabelecer um planejamento, um plano de vida. A Siraca, quando a gente consegue investigar, peraí, no que você é bom? Porque quando a gente fala do Ikigai, é você entender que na vida você tem que ter um propósito. Todos vão encontrar, não necessariamente e não imediatamente, pode levar um tempo. E pode sofrer modificações ao longo do tempo também. Isso é interessante. A vida, ela nos dá essa possibilidade de mexer aqui, inverter aqui, modificar, aprimorar. E dentro dessa perspectiva, a gente acaba mexendo com o psicológico dos alunos. Porque é o parar para pensar, relacionar e aplicar. Peraí, como é que eu vou aplicar isso para a minha vida? E o Ikigai, ele começa com uma pergunta muito interessante. O que você gosta de fazer? O que você ama fazer? E dentro dessa direção, você começa a aplicar. Olha, eu tenho que anotar aqui o que eu gosto. Ah, eu gosto de jogar futebol. Ah, tem gente que vai falar assim, gosto de sair para tomar um sorvete. Tudo bem, tá certinho. É o que você gosta, é o que você ama fazer. Faz parte do Ikigai. E dentro dessa perspectiva, aí a gente começa a caminhar para a questão da missão, né? Peraí, o que você é bom? Porque a missão está relacionada a isso. O que você faz? E quando pega para fazer, você entrega o melhor que você tem. Né? Dentro dessa perspectiva, o aluno começa a criar, dentro da Siraca, estratégias. Ele começa a comunicar e eu vou resgatando dentro da escutativa, e aí eu pergunto para ele, porque viver não é tão simples. E dentro da perspectiva da juventude, né, do imediatismo, vai para a vida adulta, vai começar a trabalhar, quer ganhar o quê? Dinheiro. E dinheiro não vem com facilidade. Permita a provocação, professor? Por favor, professor Everaldo. Nós três, eu, você e o Fernando, trabalhamos juntos num projeto onde que a gente levava os alunos ao desenvolvimento de habilidades especiais, altas habilidades. E nessa perspectiva, como vocês dois enxergavam ou enxergam a presença da Siraca nas nossas aulas, que estávamos três presentes no laboratório de tecnologia? Professor Everaldo, professor Fernando, professor Zezinho. Que maravilha e inspiração total, porque aquele aluno que a gente sabia que tinha habilidade, mas ficava restrito, escondidinho, e a gente com as estratégias, né? A magia do professor Everaldo, a química do professor Fernando, principalmente, né, dentro da questão da metodologia de investigação. Como é que você vai descobrir aí? O aluno parava, pensava e a gente conseguia despertar naquele aluno um interesse e que ele enxergasse, olha, aquilo tem uma possibilidade. Eu acho que o grande trabalho com altas habilidades foi essa perspectiva, da gente conseguir despertar no aluno o que ele era bom. Ele era bom em comunicação, a gente usava estratégia, ou para o pitch de apresentação, vai este aqui, porque eles têm uma oratória muito boa. Na programação, nossa, o aluno que ativou e desenvolveu muito foi esse daqui. No projeto de inovação, eu gostava de ver o professor Fernando, que já fazia os questionamentos, colocava os meninos numa saia justa, vou usar essa terminologia, porque eles tinham que, poxa, vocês estão querendo inovar, mas inovar de que forma? Como é que isso vai interferir diretamente na vida do outro, ou na perspectiva da química? Como é que eu vou resolver essa solução aqui? E ali a gente tinha esse despertar, né, professor Geral? Sim. Despertar os meninos para as suas habilidades e para as suas competências.